Nesse momento, o camarada que estava utilizando da Igreja Católica para militar politicamente, isso é uma burrice, cara. Eu mesmo, quando observei que eu estava fazendo parte dessa massa, eu casquei fora. Aí que eu fui entender, de fato, qual lado que eu queria defender. Era o lado do conservadorismo, né? Conservar aqueles princípios que meus pais, meus avós me ensinaram. Aí tudo foi clareando. Aí que eu comecei mesmo a cair de frente com a política e comecei a defender mesmo o meu posicionamento, cara. Jamais eu vou deixar que a política de esquerda principalmente, né, que é contra a família, ela se infiltre na Igreja Católica. Jamais. Só que o tempo foi passando e eu fui saindo mais daquele trabalho efetivo que eu tinha na Igreja Católica e fui focando mais a minha atividade profissional. E hoje eu estou aqui, né? Acabei que acho que foi Deus mesmo que me colocou nesse meio da política. É seu primeiro mandato? Minha primeira tentativa e meu primeiro mandato. Isso é raro acontecer. Foi com quantos votos que você... Foi 498 votos. Para um cara que não era conhecido. Sim. Um cara que não era conhecido. Consegui ganhar através dos meus projetos, das minhas pautas, né? Com pouco recurso, mais determinado. E graças a Deus nós conseguimos uma cadeira no Legislativo de Fabriciano. E aí, cara, diante de todas essas nossas discussões, né, o tempo foi passando e eu fui mudando muito, assim como você mudou as nossas percepções de vida. No último ano, principalmente, eu conheci duas pessoas, que é Ícaro de Carvalho e Ítalo Marcilli. Já conhecia Ítalo Marcilli antes, só que eu odiava ele, odiava. E depois de muito tempo eu fui entendendo que, na verdade, eu não estava preparado para consumir o conteúdo dele. Que ele estava falando para camadas muito acima da minha. Valendo. Exatamente. E por isso que eu odiava tanto, porque eu não entendia. Então, quando ele dizia, por exemplo, olha, você pode não acreditar, mas você está inserido na maioria das pessoas que não vai conquistar nada na vida. Aí quando eu ouvi falar assim, não, cara, o que esse cara está falando? Ele está desmotivando as pessoas. Só que ele estava falando sobre fatos, números. Não estava querendo descredibilizar ou então deixar que as pessoas deixem de sonhar, mas está falando de números. E com essa afirmação ele quer dizer que, olha, você precisa trabalhar para poder sustentar a sua família. O a mais disso, você querer se tornar algo, sei lá, milionário, uma coisa assim, é o bônus do que negócio. O seu foco tem que ser aqui embaixo, na base. Depois, se der tempo, você constrói as outras coisas. Só que aí eu fui entendendo. Comecei pelo Ícaro, depois pelo Ítalo. E a minha prima, a Mayara, viu o tanto que eu mudei. Então, só para ter uma noção, antes de eu casar com a minha esposa, eu cheguei a um momento já, Lincoln, de sair com ela e dividir conta. Eu já saía do estabelecimento já sem falar nada, porque eu pagava a minha parte e deixava ela pagar dela. Para você ver como é que essa cultura que a gente foi criado, ela ficou enraizada. Por que acontece? Eu entendo muito a parte de base, por exemplo, das feministas, né? Que a mulher tem que ter voz e tudo mais. Eu entendo isso. E acredito mesmo que as mulheres elas têm capacidades e tudo mais. Só que o que acontece é que a gente acaba perdendo a essência do que a gente é na família. A gente começa a trocar cargos. O homem começa a inverter, né? Exatamente a luta de classes, né, cara? Exatamente. O comunismo ele defende uma sociedade igualitária. Então, você acabou de citar um exemplo aí que você saía da mesa e deixava para sua namorada pagar. Então, a gente vai criando uma luta de classes. É o pai contra o filho, a mãe contra o pai, é o namorado contra a namorada, o negro contra o branco, o pobre contra o rico, entendeu? Então, isso é uma cultura comunista que está enraizada, sim, na Igreja Católica, e nós temos que, não só na Igreja Católica, mas na sociedade em geral, então nós temos que acabar com essa luta de classes. Se eu sou rico, o que impede um pobre de se tornar rico? Tem aquele escritor lá, esqueci o Rick Chester, pô, cara. O cara vendia água na praia, mano. O que impediu o cara? O cara hoje eu acredito que ele é milionário. Sim, com certeza. Começou a escrever. O que impede um pobre de ficar rico?
Aí o que a esquerda quer fazer? Quer mostrar que você é incapaz, ele quer te perpetualizar naquele socialismo constante ali e quer mostrar que você não é capaz, entendeu? Você não é capaz de conseguir suas coisas e é totalmente o contrário. Nós temos que dar condição da pessoa de ser o que ela quiser, entendeu? E aí eu fui mudando muito e eu queria pelo menos, se eu tivesse um desejo, é que tanto homem quanto mulheres, eles fossem convidados a essa reflexão, a essa mudança. Não que necessariamente vão mudar, mas pelo menos que eles se abram a poder ver essas coisas. A minha prima nunca concordou com esse meu posicionamento. Mas, pelo amor de Deus. Só que ela não tentava me converter. Ela só ficava calada na dela. Porque pra ela era exatamente o contrário. Ela já falou que diversas vezes no episódio que se ela for sair com o cara a primeira vez, o cara não pagar a conta, ela nem sai de novo. E tem que ser assim mesmo. Com certeza, cara. Tem que ser assim. Com certeza. Nós estamos vivendo a geração de frouxos, sabe? Fala a verdade. Mas é Melhor. verdade. Eu tô rindo ué. aqui porque Mas é isso a mesmo. realidade, Porque não o é cara não cru. quer saber de sustentar a família. Eu tava conversando no carro vindo pra cá, o camarada, ele não quer saber de dar a regra pro filho dele. Nós estamos nos moldando aos nossos filhos. Então, o pai, muitas vezes, pensa, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Por que não? Por que não pode passar pelo que você passou? Você não tem dignidade? É justamente isso que o comunismo... Caso não seja um extremo, né? Por exemplo, um Exatamente. abuso. Aí Não, beleza. com certeza. Mas justamente isso o comunismo faz. Ele quer destruir a sua família. E os conservadores não. Nós queremos que os princípios familiares que nós aprendemos desde dos nossos avós se mantenham. Nós temos que conservar o que é bom, cara. Aí vemos pais de geleias hoje, o filho só fica em rede social, em celular. O pai acata tudo que o filho fala. Você não pode xingar o filho, que o filho já acha que tem poder. Que tem poder, é um abuso. Peraí, onde nós vamos chegar, cara? Qual sociedade que eu estou deixando para o meu filho, você está deixando para sua filha?